Olá, você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas. Eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um Realidades da Safra, esse quadro em que a gente roda Brasil afora para entender o que está acontecendo com as principais culturas semeadas aqui em solo brasileiro. E a gente vai diretamente para o estado de Goiás, vamos falar com a Lia Katzer, que é produtora rural no município de Jataí. Vamos entender como que está o finalzinho ali da colheita de soja e vamos entender também como que está o desenvolvimento da safrinha de milho por lá. Seja muito bem-vinda, Lia. Olá, Letícia. Olá a todos que nos ouvem e nos vê. Sempre é muito bom estar aqui e informar a toda a sociedade de produtores e a sociedade em geral de como estão nossas lavouras e como está finalizando a colheita da soja. Lia, vamos lá então. Quantos por cento de área colhida a gente já tem aí no município de Jataí? Que da última vez que a gente conversou, já estava mais ou menos ali com um pezinho para terminar, mas como você comentou antes da gente entrar ao vivo, teve um entreveiro ali. Isso, a gente falou há 45 dias atrás e quando eu relatei que Jataí faltava em torno de uns 5% de área a ser colhida. E essa colheita aconteceu agora nos últimos 15 dias, e foi os 15 dias que coincidiu com muita chuva. Então, esses produtores com essa soja mais tardia, eles tiveram muito problemas de perda de soja por excesso de chuva, colheita de soja com má qualidade dos grãos, grãos avariados. Então, isso é importante deixar aqui que esses produtores também eles tiveram a perda. Os que colheram, a maioria, nós que estava dentro dos 95, a gente teve perdas de produtividade, que ficou em torno de 15% a 20%, dependendo da variedade que o produtor escolheu de soja para plantar. Então, é importante deixar aqui que ainda temos produtores terminando a colheita de soja e tiveram problemas essas últimas sojas colhidas e pelo excesso de chuva. E o mesmo está acontecendo com regiões ao entorno de Jataí, que seriam as regiões novas fronteiras, onde áreas de pecuária foram utilizadas para plantar soja, que são áreas que são próximas aqui a 120, 180 quilômetros, que é a região de Caiaponha, Piranhas. Essa região tem muitos produtores que têm a residência em Jataí e ampliaram a área plantando nessas regiões. Então, eles estão colhendo ainda e também estão tendo dificuldade pelos volumes de chuvas. Então, isso é importante relatar da soja. E Lia, quando a gente passa a falar do milho safrinha, né? A gente já então amarrando ali esse finalzinho da safra de soja, já tendo essa perda consolidada em torno de 15% a 20% em média aí para Jataí na produtividade. Olhando para o milho safrinha, o plantio já foi todo concluído? Como é que está o andamento dessa cultura? Sim, o milho safrinha, o produtor não avançou esse ano além do final de fevereiro. Ele procurou a melhor data para plantar, observou a janela, e até por questão de custos, né? Custos altos e o preço está muito abaixo do milho, então ele não avançou como o ano passado, que o milho estava mais atrativo, e ele arriscou um pouco mais plantando março adentro. Então, hoje, as condições das lavouras de milho aqui em Jataí estão em umas condições boas, não temos riscos por falta de chuva, porque choveu bastante, uma concentração alta de chuva nos últimos, no mês de março e no mês de abril. Hoje, nós, recém na primeira quinzena de abril, hoje é 17, a gente tem volumes bons de chuvas. Então, essa semana termina o pendoamento das últimos milhos plantados. Então, a gente tem um volume de água o suficiente para a gente conseguir fazer esse enchimento de grãos. Então, a princípio, esse ano, por estresse hídrico, por falta de chuva, a gente não pode falar, né? Foi muito bem implantada a lavoura, então hoje a gente tem condições de umidade de solo para manter essa lavoura até o enchimento de grão. Certo, eu queria falar aqui para o pessoal que nos acompanha, a Lia fez a gentileza de mandar várias imagens aqui para a gente. Vamos começar exibindo então as imagens da lavoura da Lia, que estão em boas condições, que é um consorciamento entre milho e braquiária, e que esse milho está com boa qualidade, né, Lia? Esse milho que você falou que está na fase de pendoamento, né?
Isso, ele já passou pelo pendoamento. Esse processo de consórcio de milho e braquiária, eu cada ano vou aumentando. Esse ano fiz em torno de 35% da área, e isso permite que depois na soja eu tenha essa braquiária, o trabalho dela continua no solo, para ela permitir que eu fique com uma umidade maior no solo e me garante uma safra de soja melhor. Isso eu já vi em vários, desde que eu estou aplicando isso, eu vi que isso ajuda muito. E é uma prática que muitos produtores estão fazendo. Então, em 35% da área está nessa condição, a braquiária muito bem travada, você pode ver que as folhas estão bem verdes, a sanidade boa do milho, o terço médio está pouco de manchas, mas é uma área que, inclusive, esse vai ser o primeiro ano que eu vou fazer a terceira de fungicida. Normalmente eu trabalho milho com 2 aplicações de fungicida. Mas esse ano eu vou na terceira, em 50% da área, justamente pelo excesso de chuva, que choveu muito, e então eu vou fazer uma terceira aplicação de fungicida para garantir todo o teto produtivo do milho, que está muito bem plantado e muito bem conduzido. Uhum. E Lia, ao longo dessas imagens que a gente mostrou também, tinha algumas folhas, são as manchas bipolares que você havia comentado comigo antes da gente entrar ao vivo. Então, é um banco de fotos que os consultores, os engenheiros agrônomos me mandaram de várias propriedades. Então, aqui não quero generalizar, eu quero relatar para quem está ouvindo que nós temos lavouras onde foi muita chuva, apareceu essas doenças que está sendo, hoje é o crítico para o produtor, outros anos foi enfesamento, cigarrinhas. Esse ano, devido à alta concentração de chuvas num período muito curto, estão aparecendo essas doenças de manchas, cercóspora e manchas bipolares. Então, o produtor tem que entrar com mais aplicações, fazer mais aplicações. O que é importante relatar aqui, que as aplicações de fungicidas, não é que a molécula não funcionou, a molécula estão todas muito bem ativas do fungicida, só que às vezes o momento que a gente aplicou, como foram os dias muito chuvosos, a molécula não conseguiu ficar por um período nas folhas do milho. Então, tipo, aplicava aplicações aéreas, aplicava dentro de 2, 3 horas chovia, então você perdeu um percentual desse ativo. Então, é interessante e muitos produtores estão fazendo uma terceira aplicação de aérea e outros estão fazendo até a 4ª aplicação. Não é todas as áreas, são talhões, às vezes talhões mais úmidos, às vezes talhões nas falhas, nas fotos que você tem aí, que é falha de polinização, que tem umas espigas falhadas, aconteceu porque foi o excesso de chuva no período da polinização. Então, na semana que ele tinha um talhão, um dos primeiros talhões que ele plantou e estava no período de polinização, o excesso de chuva causou essas falhas de grãos e de completar a espiga toda, que eles falam faz a espiga com a chupeta. Então, todo produtor vai ter um talhão que tem o problema, o 30%, 40% da lavoura. Mas o importante aqui é deixar que a preocupação que nós tínhamos por falta de chuva, ela não aconteceu, choveu até em excesso. Agora a gente ainda precisa conduzir essa lavoura. O mês de junho não pode vir frios, que na safra de 2021 a gente teve uma geada fora de temporada, assim, não esperada, que sapecou todo o milho. Então, no momento, as condições são de atenção, de pulverizações, controlar, tentar segurar, não deixar a doença subir para as folhas, né? Estão no terço médio, e ir manejando nesse sentido. E torcer para que ainda a gente tenha uma chuva de mês de maio, para aí sim a gente conseguir um teto produtivo de uma média para o município de 110 a 120 sacas. Eu acredito que a gente consiga isso. E Lia, como que está aí em matéria de negociação, tanto para a soja quanto para o milho, né? A soja que está terminando de ser colhida, tem negociações em andamento ou o produtor ali está mais reticente?
E para o milho também, como é que está a questão de negociações? O produtor tem travado algum tipo de comercialização, mesmo que for para cumprir algum compromisso pontual durante o mês? E como que estão os preços, tanto de soja quanto de milho, para a gente ter uma base de referência aí de Jataí? Letícia, para quem nos ouve e que não é, às vezes, da atividade dessa dobradinha soja e milho, soja, verão e milho logo na sequência, safrinha, é importante colocar aqui que a nossa janela de negociação ela é muito curta, porque você terminou de colher, no meu caso, em fevereiro, eu já tenho que ter disponibilidade no armazém para que 60 dias, final de junho, já está entrando o milho, ocupando o espaço que é da soja. Então, está tendo muita negociação de soja, o preço não muito atrativo. Ontem deu uma reagida em função de dólar que subiu, o dólar 5,30, então houve alguns negócios pontuais, mas no mercado hoje, na principal referência, que é uma cooperativa que a gente tem aqui, que é a nossa referência, a soja está cotada a R$ 112. Estão acontecendo negócios para ocupar, para liberar espaço, né? Questão de logística também, porque logo dentro de 60 dias a gente tem o milho. Então, o preço da soja hoje está R$ 112 e o milho está muito lento. Alguns produtores fizeram negociação na época de final de novembro, dezembro, eles conseguiram preços de R$ 48 a R$ 50. Então, isso é um bom sinal. Lá conseguiram fechar. Mas hoje está em torno assim, de 42 a no máximo 45, dependendo do armazém, a localidade, distância de estrada de terra, estrada pavimentada. Mas um preço que não é um preço bom, satisfatório. Nós, produtores, vamos ter que compensar para diluir os custos no aumento de produtividade. Então, a gente tem que cuidar desse milho, várias aplicações, para não deixar as doenças subirem, né, atingir mais ainda, a gente dá uma estancada na doença e tentar o máximo de produtividade. E aí a gente vai conseguir diluir os custos. O que está rodando no mercado? Semana passada, 15 dias atrás, algumas boas negociações de KCL para soja 24, 25 e fosfato. Mas dentro de 15 dias, e essa semana já subiu muito. Então, o que rodou da parte de adubação para a soja? Nem 60% do mercado rodou, o que está muito para trás dos outros anos. Então, nós temos muito produtor ainda que tem que travar a parte de adubação para a soja, e agora é focar no milho e fazendo as vendas próximo, agora que a gente já tem uma estabilidade do que vai colher do milho, o produtor já vai lentamente fechando com a expectativa de colheita que ele tem, mas não vejo reação no mercado. Não, quem está comprando é mercado nacional, são usinas de etanóis, empresas nacionais para acabar fazendo ração, mercado interno. Não estou vendo ainda o comprador da exportação chegar até nós. Certo. Lia, muito obrigada pelas informações. Você é sempre muito bem-vinda aqui com a gente para trazer as informações diretamente de Jataí, aí no estado de Goiás. Eu gostaria eu até mostrei um gráfico comparando o mês de março do ano passado com o mês de março desse ano. Ah, sim. Foi muita chuva concentrada na semana do dia 21 até 21 de março, até final de março, que foi onde deu a maior incidência de doenças, né? E também alguns problemas de lixiviação de nitrogênio, principalmente de potássio. Então, algumas doenças pontuais. E essa chuva do ano passado, o mesmo mês, deu um aumento de 110 milímetros, então muito alto o volume de chuva, e na primeira quinzena de abril, a gente já atingiu também quase tudo que choveu o ano passado no mês de abril, e a gente ainda tem metade do mês de abril, ainda tem chuvas previstas, então a gente vai provavelmente fechar os meses acima do índice esperado de chuvas, né? E o que eu gostaria de deixar para o produtor, faça suas contas, observe o mercado,
cuide da plantação, muito atenta à plantação. Nós estamos aqui com nossos engenheiros agrônomos muito focados para direcionar orientações e consultorias para a gente conseguir tirar um máximo de produtividade, e nós tendo o máximo de produtividade, a gente dilui os custos. Tá certo, Lia. Novamente, você é muito bem-vinda aqui com a gente, sempre para trazer as informações aí de Jataí. Muito obrigada. Eu que agradeço. Bye, bye. Bye, bye. Tá aí, então, estivemos com a Lia Katzer, que é produtora rural lá em Jataí, no estado de Goiás, nos trazendo as informações muito completas, com imagens, com gráficos. A Lia está sempre ali na ponta, né, com as informações muito ali, sempre bem apuradas para trazer isso para a gente mostrar o que é, então, a realidade da safra lá em Jataí, no estado de Goiás. E o que ela traz para a gente é o seguinte: a última vez que nós conversamos, há pouco mais de 40 dias, aqui no Notícias Agrícolas, faltava ali cerca de 5% da área de soja para terminar de ser colhida lá em Jataí, mas no mês de março houve um pico de chuva. Ela até mostrou um gráfico aqui para a gente colocou na tela para vocês verem aqui durante o vídeo. Houve um pico de chuvas, isso atrapalhou a colheita de soja, causou avarias nos grãos, e aí, no fim das contas, agora existe então uma média de perda na produtividade da soja de em torno de 15% a 20% lá em Jataí, no estado de Goiás. E esse excesso de chuva também acabou atrapalhando pontualmente algumas propriedades que estavam ali plantando milho safrinha. Então, questão da polinização, algumas espigas ali ficaram com os grãos sem se formarem direito, né, o enxupetamento ali das espigas. Houve também questões de doenças fúngicas, mas não por problemas do fungicida sendo utilizado, mas o problema da questão da logística de aplicação mesmo, por causa do excesso de chuvas. Então é esse o contexto que se tem, e até agora, essa metade do mês de abril, já choveu praticamente o que choveu em todo o mês de abril do ano passado. Então a gente ainda tem mais metade do mês para ver o que vai acontecer com essa safrinha de milho por lá. Eu encerro por aqui, já tem mais informações para você. Notícias Agrícolas, informação agro-relevante conectada.